Olá, Profera, tudo bem com você? Estamos começando mais a edição do nosso papo, que você já sabe, né? É o seu canal de desenvolvimento profissional e sempre trazendo temas importantes, tendências de desenvolvimento para a gente construir um mercado potente e plural. Hoje eu tenho mais uma pessoa convidada incrível participando comigo, já já vocês vão conhecê-la. E olha só, a gente vai falar sobre um tema que está bastante em tendência no mercado, mas eu acredito que tem bastante oportunidade da gente se aprofundar e de se desenvolver mais nesse tema também, para que a gente possa construir uma cultura, como a gente diz, forte, inclusive, de resultado nas companhias. Isso significa que a gente impulsiona as pessoas para um lugar de protagonismo, para se sentirem bem, mas também permite que elas entreguem mais resultado, né? Então, justamente o nosso tema de hoje vai ser liderança estratégica inclusiva, e eu vou trazer, é claro, uma pessoa potente, plural, de referência para poder falar sobre esse tema com a gente. Já já vocês vão conhecê-lo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Vitor Lambertucci, mas podem ficar à vontade para me chamar de Tucci, mais fácil de decorar, né? Eu sou o CEO da Profera Educação, né? Sócio-diretor aqui da empresa. Eu sou um homem branco, gay cis, estou de cabelo partido de lado, com meu óculos de armação preta de grau, estou vestindo aqui uma blusa de frio, um casaco mostarda e abaixo uma blusa azul marinho. Estou na minha cadeira aqui do meu escritório de casa, atrás de mim tem uma parede branca, uma porta, algumas prateleiras e uma cortina cinza. Estou aqui também ao lado da minha janela. Muito bem, estão preparados? Estão preparadas para a gente começar esse papo super bacana? Eu tenho certeza que vai agregar muito para você que quer se desenvolver, que quer construir um espaço que seja bom para todas as pessoas nas companhias e também para você que é gestora, gestor, ou trabalha no RH e quer entender como avançar nessa jornada, né, para que a gente possa fazer com que os talentos, ou os melhores talentos, permaneçam na companhia e ajude a gente a gerar resultado, desbravando aí um momento de mercado que, vamos combinar, é minimamente desafiador se a gente quiser resumir de uma maneira mais branda, né, o que está acontecendo por aí com a nossa economia, política, geopolítica e por aí vai. Bom, então, se está tudo pronto, se vocês estão comigo aqui conectadas e conectados, vamos começar o nosso Papo Profera. Olá, Pri, tudo bem contigo? Muito bom te receber aqui. Oi, Vitor, tudo bem? Nossa, alegria, tá? Obrigada pelo convite. Estou muito honrada, muito feliz de bater esse papo aqui com você, com todo mundo que te escuta, com a tua audiência. Feliz, obrigada. A gente que agradece. Da última vez a gente se encontrou presencialmente, né? Inclusive num treinamento de lideranças de uma grande indústria multinacional. Agora estamos aqui no online. Você está em São Paulo, você está no Rio, onde você está hoje? Eu estou no Rio, estou Ah, em casa. Eu estou no Rio, eu cheguei de viagem agora na semana passada, então estou em casa, estou no Rio. então estamos aí na Ponte Rio-São Paulo. Pessoal, a Pri, claro, vou passar a palavra para se apresentar, mas ela é professora da Profera, ela é gerente de diversidade e inclusão da Play 9. Pri, queria que você se apresentasse aí para todo mundo te conhecer, contasse um pouquinho mais, para além do seu cargo, quem é Pri Salgado? Então, eu primeiro vou começar com a minha audiodescrição, né, para a gente poder incluir todo mundo aqui nesse papo. Eu sou uma mulher negra, retinta, eu estou usando uma camisa de gola, ela é listrada com branco e azul. Eu estou com o cabelo trançado, ele tem uma mescla de cores entre marrom e amarelo. Eu estou aqui numa sala e tenho fundo de parede branca. Eu uso óculos também transparentes e tenho alguns adornos nos braços. Então, só para a gente incluir todo mundo. Eu sou carioca, né? Mas que vivi um tempo em São Paulo. Isso é uma coisa importante, assim, que eu voltei para o Rio ano passado. Eu sou uma pessoa apaixonada assim por gente, não é porque a gente está aqui nesse papo, não, mas eu sou apaixonada por gente. Então, eu tenho uma família enorme, eu tenho muitos amigos, enfim, eu sou um pouquinho de mim, assim, né? Eu transito entre o samba e entre o final de semana maratonando qualquer série, lendo diversos livros dos mais aleatórios, assim, do gibi sabe, as coisas mais complexas, como Foucault, que eu adoro. Então, assim, essa é a cabeça, essa é a minha mente um pouquinho.
Bom, é isso. A gente tem todos esses atravessamentos, bagagens e repertórios, né? Acho que a gente que trabalha com inclusão, justamente, dos nossos propósitos é parar da gente se reduzir a uma coisa só, né? Eu Exatamente. sou só a cadeira de trabalho que eu ocupo hoje, eu sou só carioca, eu sou só mulher, eu sou só isso. Não, a gente é o conjunto, né, dessas identidades que nos atravessam e compõem quem a gente é. E essa é a nossa maior potência, né? Com certeza. Total. Pri, e Verdade. para a gente começar esse assunto, então, né, de liderança estratégica inclusiva, assim, muito tem se discutido, né, sobre avançar nessa jornada, sobre entender diversidade e inclusão como um ativo de negócio e o quanto a liderança é um vetor, né, inclusive um protagonista, né, de promover essa cultura. Ela precisa estar amparada estruturalmente, né, em relação a políticas, governança, uma diretiva muito clara e nítida do board da empresa, da alta liderança sobre isso, né? Mas certamente a liderança, principalmente a média liderança que está ali em contato com os times, né, na operação, ela é muito importante para ser esse vetor, né? E eu queria saber de você, de tudo que se fala, né, sobre a construção dessa liderança estratégica, da liderança do novo mercado, né? Eu acho que até ampliando um pouco meu pensamento, não só para a questão da inclusão, mas para a questão de gerir pessoas e negócios mesmo, né? A gente tem saído de um modelo de controle, né, absoluto, assim, para um modelo de autonomia e responsabilidade. Então, eu queria saber de todos esses aspectos que têm se discutido sobre a nova gestão, o que para você, né, como especialista, como gestora também, é preponderante para uma gestão que consegue gerar resultado nas companhias desse cenário um pouco conturbado, para dizer o mínimo, né, que a gente está vivendo hoje. Vitor, assim, você trouxe uma palavra, né, num contexto que, para a gestão, e aí ia depender de quem você seja, sabe? Do seu gênero, da sua raça, do tamanho da empresa que você está, das responsabilidades que você tem. Qualquer gestão ela é desafiadora, sabe? E aí é menos sobre controle nesse tempo. A gente está falando muito menos sobre controle e eu acredito que é muito mais sobre cuidar de gente. A gente já tem um tempo, uns anos para cá, quando a gente aumentou muito mais essa pauta sobre diversidade, sobre equidade, principalmente sobre inclusão nas empresas, a gente colocou gente no centro da discussão. Isso fez toda a diferença, assim, isso mudou completamente o cenário e a nossa forma de olhar para a gestão. Então, eu acredito muito que a gestão efetiva, uma gestão que a gente, para esse tempo, é cuidar de gente enquanto a gente gera resultado, sabe? E aí não é controle, eu acho que é criar ambientes cada vez mais seguros, é criar ambientes para que as pessoas possam brilhar cada vez mais, para que elas possam mostrar o seu melhor, né? E eu acredito que é sobre uma... Imagina, você concentra um tanto de talentos, eu costumo dizer que quando você escolhe um lugar para estar, para ser profissional naquele lugar, é teu lugar de desejo, teu lugar de afeto, teu lugar de amor, teu lugar onde você quer colocar as tuas melhores, né, a tua melhor versão ali, e o teu talento à disposição para a gente gerar aquele resultado. Então, a gestão é sobre conciliar talentos também, é sobre conciliar esses desejos, as expectativas, mas é sobre partilha também, né? É óbvio que a gente está falando de estratégia, é óbvio que a gente está falando de inovação, é óbvio que a gente está falando de eficiência, é óbvio que a gente está falando sobre resultados, sobre, sabe, sobre a gente melhorar, sobre a gente ser cada vez mais eficiente, mas não dá para a gente descolar da humanidade sendo eficiente nisso. Isso não cabe mais nesse tempo. Então, se um tempo os ambientes eram inseguros, se a gestão era insegura, se a gente não tinha ambientes que as pessoas pudessem ser quem elas são, nesse tempo, com pessoas no centro da discussão do negócio, e a gente trazendo cada vez mais a pauta da equidade e da inclusão, para a gente discutir o que é efetividade dentro dessa gestão, descolar do ser, descolar da humanidade não é uma opção para quem quer ser um gestor efetivo e para fazer uma gestão efetiva. Acho que acredito que seja por aí. Muito bom. Eu fico pensando sobre algumas falas opostas que a gente vê recorrentemente no mercado, de pessoas que são altamente influenciadoras, o que preocupa é que se coloca uma visão reducionista de resultado a qualquer custo. E essa visão, ela pode até funcionar e mexer nos ponteiros a curto prazo, mas isso não é sustentável, né? Então, você falou muito, sabe aquela palavra que ficou até desgastada? Crescimento exponencial, né?
todos os cursos, conteúdos e vídeos, né, vieram com esse nome do exponencial. E esse exponencial, ele esconde algo muito grave, que é passar por cima das pessoas, passar por Exato. cima de conquistas sociais para ter esse resultado a qualquer custo. Mas é aí que mora o problema, né? Que vai muito de encontro com o que a Pri está trazendo. Isso não é sustentável. Isso rola em curto prazo e depois a gente começa a ver as lacunas que ficaram pelo caminho, as perdas que a gente teve pelo caminho. E não é perda só social, não é perda de dinheiro, é Sim. perda de oportunidade, inovação, de produtividade, né? Uma empresa que quer se manter é, dezenas de décadas no mercado, quer ter um século de vida, né, que realmente se mantém estável, ela precisa ter um pensamento de médio a longo prazo. E se a gente tem uma sociedade, uma população que é plural, se a gente não inclui produtivamente todas essas pessoas, a roda não gira. Vai ter uma hora que ela vai parar e as coisas não vão fluir e não vão continuar. Então, a gente, quanto gestor, né, tem uma visão tão reducionista de conseguir o resultado fim do mês esse ano, esquecer que tem vários outros anos para essa jornada de construção, é muito problemático, né? Isso faz a gente criar as mazelas sociais, mas também os buracos, os rombos em grandes empresas que recentemente a gente descobriu que estavam fechando, estavam pedindo, né, ajuda para o governo, e eram empresas que a gente achava que eram extremamente sólidas, né, e sustentáveis no mercado. Claro que tem várias outras questões ali, cada caso é um caso, mas tem também essa visão de uma gestão que é extremamente reducionista e restrita para interesses, né, muito unilaterais e não consegue olhar para o todo, né, que faz uma empresa ser sustentável a médio e longo prazo, como eu estou defendendo. Faz sentido, Pri? Não, faz total sentido. E eu costumo dizer, Vitor, que a gente vai moendo o talento todo dia, né? Todo dia, porque você gera uma incapacidade dessas pessoas voltarem a serem a sua melhor versão, assim, porque não tem como você disse, não é sustentável, essa coisa exponencial, vamos acelerar, vamos avançar, vamos fazer, sabe, é óbvio que precisa ter uma intensidade, precisa ter objetivo, a gente não está falando disso, a gente não está falando de não ter uma estratégia efetiva, da gente trazer inovação, da gente não está falando disso, da gente trazer os melhores recursos, sejam ele pessoas, sejam ele tecnologia, sejam quais forem. Mas é impossível esse a qualquer custo. É impossível não se pensar na cultura, nos danos, na responsabilidade que a gente tem com gente. É impossível a gente não pensar que o status quo ele influencia, que a sociedade, que a gente traz o que a gente tem de mazela da sociedade para dentro das empresas e a gente vai precisar lidar com elas no dia a dia. E a gente vai precisar colocar isso junto com tudo que a gente precisa entregar no fim do mês ou no fim do dia, às vezes. Às vezes não chega nem ser no fim do mês, às vezes o desafio é chegar no fim do dia com uma equipe inteira, íntegra, sabe? Com as pessoas, com a gente entendendo, uma coisa que eu gosto de dizer que as pessoas esqueceram da tolerância ao erro, sabe? Tolerância em todos os sentidos, assim, uma cultura que não tolera erro, uma cultura que não tolera ajustes, mudança de rota, ou é permissiva demais, ou, sabe, desequilibrado demais nas questões dos seus valores e na proporção da sua intensidade, e a gente gera danos e a gente está moendo talentos todos os dias. E às vezes eles não são recuperáveis. O que eu tenho me encontrado com pessoas que me procuram na mentoria, muitas mulheres, e aí a gente também vai para um campo de diversidade, que geralmente não são homens brancos, cis, que perdem seus talentos. A gente sabe de quem que a gente está falando, que nessa roda, quando gira, são as pessoas que mais perdem. Então, eu tenho me encontrado com muitas mulheres, eu tenho me encontrado com muitas pessoas novas, ou pessoas que novas no ambiente de trabalho, mas que já perderam expectativa e perspectiva de voltar ao mercado, sabe? Ou de serem inseridas de novo dentro de uma cultura ou de um outro lugar. E aí é um dano muito grande, assim, que a gente vai precisar falar, que a gente precisa refletir, que a gente, como gestor, precisa olhar para isso, assim. Não é um lugar que a gente não vai olhar, assim, não tem como. Existe um dano, como você disse, tem uma lacuna que a gente vai precisar olhar, mexer e começar a tratar isso. E eu acho que o que a gente faz, discutindo, trazendo educação, é um ponto que vai trazer a Lida de novo para isso. Com certeza. E para toda essa mudança, né, que tem aí o buraco é mais embaixo, como a gente está dizendo, e a gente precisa olhar e tomar consciência, né?
A gente sempre diz que fazer diversidade e inclusão, construir esse mercado que gera resultado, que inclui todas as pessoas, pede da gente tomar consciência, da gente entender nossos próprios vieses, saber do cenário que a gente está partindo, que é extremamente excludente, repleto de privilégios, de questões estruturais e estruturantes que precisam ser alteradas. Se a gente não toma consciência, não coloca isso como dado, a gente não consegue avançar, porque a gente cria uma maquiagem para o mundo colorido, né, para um mundo ideal que a gente não vive ainda e que a gente tem bastante caminhada para alcançar. Eu sempre falo que eu gosto de ser um realista otimista, que celebra, assim, os passos que a gente deu, as conquistas importantíssimas que a gente teve nas últimas décadas, né? Mas que a gente também consiga entender que terreno a gente está pisando e que ainda tem bastante campo minado que a gente precisa trabalhar, né? Nesse processo, Pri, a gente tem os pilares da liderança inclusiva, né? Foi feito um mapeamento pela Deloitte com centenas de empresas e foram estabelecidos aqueles 5, 6 pilares, né? Um deles, para destacar aqui, é a coragem, porque justamente você repensar um status quo excludente, lutar muitas vezes contra processos, vieses, né, que estão muito enraizadas na nossa cabeça e na estrutura social que a gente criou, né, é muito difícil, né, e precisa ter coragem, né? E eu queria que você comentasse um pouco disso, né? Por que que esse pilar da coragem é tão importante e como que a gente pode fazer a liderança inclusiva de uma forma que seja vulnerável, porque estamos aprendendo, estamos repensando, estamos reconstruindo, mas também que a gente seja intencional para ver as coisas andarem, né? Mesmo que não seja na velocidade ideal que a gente gostaria. Eu acredito, Vitor, que coragem e vulnerabilidade eles precisam caminhar juntos, assim, sabe? Eu acho que um é condicionante do outro em alguns aspectos, né? Porque, pensa, quando você faz uma liderança inclusiva, você precisa quebrar diversas barreiras, assim. E as suas são as primeiras, né? Porque você transita por caminhos, você entra em discussões que às vezes eles eram bem distantes da tua realidade. Então, se a gente partir do princípio que, por exemplo, eu sou uma mulher negra, por isso eu não tenho viés, isso é uma ilusão. Eu não tenho barreiras para serem quebradas, isso é uma ilusão. E a gente, às vezes, cai nisso. Ou de uma pauta única, ou de ou dessa ilusão de que existe uma perfeição num estereótipo de um tipo de liderança, e que aí eu acho que a gente, às vezes, fica corajoso demais, assim, né? E de não achar que a gente está num caminho de aprendizado todo mundo junto. É óbvio que existem questões que geram para ser aprendidas, né? Eu gosto quando Dona Sueli Carneiro fala assim, gente, que dia que a gente passa de ano? Porque é tanto letramento, que dia que a gente avança, sabe? Que dia que a gente se forma? Que dia que a gente vai formar as pessoas? Que dia que essas pessoas vão fazer universidade, doutorado nisso? Porque a gente está letrando gente demais. É óbvio que tem questões que elas não podem ser mais consideradas, entenda? Não é isso que eu estou... Não é questão da gente permitir coisas, não é isso. Mas é um processo de inclusão, ela passa por aprendizado contínuo e partilhado por todo mundo, em níveis diferentes, e isso é uma consciência que precisa existir, que a gente tem pontos de partidas diferentes. Então, ser vulnerável é entender que você, como líder, vai encontrar, dentro da tua gestão, espelho, que tem uma hora que você vai se olhar nele e vai falar, opa, peraí, isso aqui falou comigo, isso aqui é algum ponto que eu vou precisar entender e desenvolver. Então, coragem e vulnerabilidade, para mim, eles caminham juntos, e a intencionalidade, para mim, é a grande oportunidade. Eu acho que quem faz gestão inclusiva, quem está nesse caminho, eu acho que é a grande palavra, assim, a mola mestra, a intencionalidade, porque tu carrega os dados contigo e tem a chance de ver isso acontecer. Eu acho que é a transformação acontecendo, é a chance de ver a transformação acontecendo. Então, gerir sem intencionalidade, também a gente não gera resultados de inclusão, de equidade. A gente não vê equidade sem intencionalidade. Eu não posso olhar os dados, eu não posso olhar as pesquisas, eu não posso refletir sobre a sociedade do jeito que ela está, eu não posso pegar os dados e simplesmente dizer assim, mas as mulheres são os números melhores de liderança e simplesmente não fazer nada com isso. Mas elas continuam sendo menores números, as menores como líderes nas grandes empresas, mas sendo as que mais morrem nesse país. Eu não posso não fazer nada com isso. Eu não posso simplesmente achar que, tipo, os meus números,
eles não são, os números que estão na minha empresa, eles não refletem, eles não conversam, eles não dialogam com os números que a sociedade tem. Então, assim, isso é a gente olhar, como ter a chance de olhar a sociedade e a microsociedade que a gente tem dentro das empresas e com intencionalidade, mas com muita coragem de ser vulnerável, que eu acho que aí também é uma questão de entender que está aprendendo, mas com muita coragem também de pegar e fazer, sabe? De ver a transformação acontecendo. Então, eu acho que para mim, intencionalidade é oportunidade, caminho de transformação e prática, né? E prática, estudo, reflexão, profundidade. Não dá para você não dá para você, nesse tempo, Victor, de tanta polaridade, de tanto discurso vazio, de tanto discurso de ódio também, sabe? De tanta loucura social que a gente vive, não dá para você não estudar, não dá para você não refletir, não dá para você seguir aprendendo. Tem sempre alguma coisa nova para a gente fazer e a gente entender o tempo de parar, refletir, aprofundar para voltar e ser intencional com tudo que você tem nas mãos e fazer, e sem tirar vulnerabilidade, paixão, beleza e racionalidade de tudo que a gente faz. Eu acho que é isso, assim. Eu acho que esses pilares são importantes, mas na prática você vai entendendo qual o momento e qual a intensidade que você coloca cada uma em cada ponto que você tem para gerir, sabe? Muito bom, muito bom. E aí, falando agora, né, do que a gente vem construindo e como a gente pode inspirar empresas que querem dar sequência, né, muitas já estão fazendo esse movimento, mas até implementar, né, essa liderança estratégica inclusiva. A capacitação para isso é fundamental, né, Pri? Eu comentei inicialmente que o nosso último encontro foi justamente numa formação intensiva de 13 horas de lideranças inclusivas numa grande indústria. É um trabalho que você faz na empresa que você atua hoje, que a gente faz, né, enquanto professores da Profera. Já são dezenas de turmas de lideranças inclusivas que a gente formou em empresas como Unidas, Anglo Gold Achante, Mercado Livre, BAT, e por aí vai. A gente espera que tenham muitas outras formações como essa esse ano, para a gente continuar vendo esse movimento de mercado, né, para além dos desafios que a gente mapeou aqui, que são inerentes. Mas queria que você contasse, na sua perspectiva, o quanto essa capacitação perene e estruturada é importante. Porque a gente falou, né, é importante, é essencial que tenha a governança, que tenha a política, que tenha um direcionamento claro da alta liderança, mas a capacitação, primeiro, precisa trazer um alicerce de conhecimento e até uma reeducação de coisas que a gente aprendeu que são muito enviesadas e cristalizadas no preconceito, mas a diversidade, a nossa pluralidade não é algo inerte, né? É algo que também vai mutando, né? Vai mudando, se transformando à medida que a gente descobre mais sobre a gente enquanto pessoa, enquanto ser social e enquanto sociedade, né? Sim. Então, essa capacitação precisa ser estruturada e precisa ser contínua. Não existe isso de fiz um workshop de uma manhã ou uma imersão de 13 horas, ou mesmo, né, meses de formação e parei por aí. É algo que você tem que continuar monitorando, diagnosticando e dando amparo para a sua liderança, ao mesmo tempo que você cobra com firmeza, né, e com regras muito bem estabelecidas do que você espera que ela alcance, do que você espera que ela pratique. Mas queria que você trouxesse um pouco da sua perspectiva sobre isso. Por que a gente precisa capacitar de forma mais estruturada e contínua a nossa liderança também para essa competência, que já foi mapeada por pesquisas, né, como uma das 5 principais competências da liderança do agora. Primeiro, o trabalho que a Profera faz é muito bonito, né? Eu sou uma apaixonada pela educação, minha família tem professores, educadores. Eu acredito que a educação continua sendo a ferramenta mais poderosa de transformação que a gente tenha no mundo, né? Então, eu acho que se a gente tivesse investido em educação em muitas esferas, sabe, em tempos e para para toda a sociedade em diversos campos, a gente teria menos problemas e desarranjos sociais que a gente tem, mas isso é um papo que a gente vai ter em outro tempo. Mas o trabalho que a Profera faz é muito bonito porque ele une diagnóstico, porque é isso que vocês fazem, né? O que a gente faz a gente olha um diagnóstico, a gente traz isso para a prática e a gente traz reflexão juntos, assim. Isso é uma equação muito bonita, assim. E é uma equação muito poderosa quando a gente está juntando líderes e líderes de alta liderança, porque o que a gente faz é isso, a gente de média liderança, alta liderança, sabe?
e a gente junta a mesa para a gente olhar um diagnóstico, para a gente trazer a prática e para a gente refletir juntos. Então, eu acredito que quando a gente faz isso, acreditando que a educação ela é poderosa para trazer as transformações que aquele ambiente, que aquela estrutura precisa, a gente gera, consequentemente, consciência nas pessoas. E quando a gente gera consciência, a gente gera transformação de mente, de atitudes, muitas vezes comportamento. A gente gera um maior engajamento, a gente muda um ponteiro de cultura. Muito, a gente muda uma forma que o líder vê, e aí isso cascateia para baixo, que você muda formas como times, eles performam. Sabe, você gera um maior engajamento, você diminui números de desistência, números de pessoas que saem, números de clima, você muda essas coisas e elas são muito efetivas, e elas são reais. A gente vê isso, né? Então, eu acho que quando as pessoas elas se dão conta, quando a gente traz práticas, case, quando a gente diz isso, quando as pessoas ouvem e veem, sabe, elas refletem, elas começam a trazer as próprias reflexões do dia a dia para isso, e ela começa a ver que isso faz sentido, isso gera transformação. Então, eu acho que isso, quando a gente está lá no final, então, o que você achou, né? Fazer aquelas perguntas. Eu acho que quando faz sentido para as pessoas, isso gera uma transformação de prática e de consciência em cada indivíduo, isso no coletivo, dentro da empresa a gente consegue ver, isso faz toda a diferença. Porque se faz sentido, gera transformação. Eu creio muito nisso. Isso é uma crença que eu tenho. Se aquilo faz sentido para todo mundo, no coletivo, aquilo gera uma transformação. E essa é uma crença que eu tenho, principalmente para o ambiente corporativo, que a educação continua sendo a ferramenta mais poderosa para a gente mudar efetivamente cultura, clima, comportamento, sabe? Trazer mais eficiência, e a Profera faz isso de uma forma muito bonita, né? É isso, eu acho que a gente usa diagnóstico para isso, uma coisa que eu também, que hoje não dá para você não ter, né? Você pega os dados e aí você olha para ele para a gente tirar a reflexão em cima disso. Eu acho que acredito que seja por aí. Muito bom. Eu queria só puxar esse gancho, né? Já que somos uma empresa de educação corporativa, da gente lembrar, assim, tem empresas que estão olhando de forma séria, né, para estruturar a área, estratégia de educação corporativa, de desenvolvimento humano organizacional, que andam muito juntas, apesar de cada área ter um foco, né? Mas ainda a maioria das empresas olha para a educação corporativa, para o treinamento, como algo muito ponta do iceberg, como superficial, né? Que não tem realmente uma equipe interna qualificada, uma estratégia, uma consultoria, uma empresa especializada apoiando. Você falou do diagnóstico, o desenho da experiência, né? A aplicação da jornada, mas com o monitoramento de insights para a gente ir ajustando a rota durante, a escuta das pessoas participantes, o relatório final para a gente ver tudo que foi bacana e aquilo que a gente pode lapidar numa próxima. Essa metodologia da gente olhar com mais seriedade a estrutura para o treinamento corporativo é super fundamental, né? Enquanto a palestra, o treinamento, a formação continuar sendo aquela coisa que a gente faz na urgência ou por uma demanda subjetiva de um líder que fala, esse time está precisando de uma palestra de comunicação. Chama ali o Dude, chama a Cris Salgado. Resolver o problema. Né? Como se uma única fala, 60 minutos, sabe? O sorteio de um livro fosse resolver um problema tão profundo que a gente tem dentro dos nossos times, e eles são comuns à empresa. Então, não tem problema nenhum. O que a gente está conversando aqui, Vitor, ele é comum a todas as empresas. Nós temos problemas de comunicação, nós temos problemas com cultura, nós temos problemas na questão da educação corporativa não estruturada, a gente tem problemas de equidade, de inclusão, de diversidade em todas as empresas, independente do tamanho que ela seja. E aí, a educação ela tem um papel fundamental para a gente poder mudar isso, mudar esse cenário, e ela tem que ser constante, ela tem que ser aplicada, ela tem que ser estruturada, ela tem que ter, sabe, e não importa, às vezes você tem que ficar fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos, os times mudam, as lideranças mudam, então a efetividade precisa acompanhar, né, a empresa e a vida, né, a saúde da empresa também, então é isso. Sim, isso que você falou é fundamental a gente perceber. A empresa que tem o diferencial, né, aquele molho, como disseram do Wagner Moura recentemente, a empresa que tem aquele molho diferencial, não é a empresa que não tem problemas, essa empresa não existe, tá? Isso daí é uma utopia.
A empresa que tem diferencial é como ela olha e trata os seus problemas. É como ela tem nitidez que aquele problema existe, que ele é real, ela faz um diagnóstico, ela estrutura isso e ela trata. Então, de novo, como a Pri falou, eu repito, toda empresa tem problemas de educação corporativa, de cultura, diversidade e inclusão, de comunicação e etc. Tá? Não existe uma empresa perfeita, mas existe a empresa que olha para os seus problemas, abraça eles e trata da maneira melhor possível, né? Com apoio especializado, buscando parceiros estratégicos, e aquela empresa que põe para debaixo do tapete, e é aquela frase que a gente sempre escuta: ah, não, aqui o clima é super agradável, todo mundo é bacana com todo mundo, a gente respeita todo mundo. Aí quando você passa a lupa, é justamente essa empresa que quer colocar essa vitrine de que está tudo bem, que tem os maiores problemas. Gente, então todo mundo tem problema, toda empresa tem problema. Como a gente realmente coloca isso estruturadamente para a nossa gestão, para a nossa equipe, e trata esses problemas de maneira propositiva e produtiva, esse que é o diferencial, né? Total. Boa. E deixa eu trazer mais um ponto para a gente, então. Já já a gente vai para o nosso quadro bate e volta, para a gente conhecer um pouco mais da Pri. Quem já assistiu algum episódio do Papo Profera sabe que a gente tem esse momento de perguntas e respostas rápidas, que eu adoro, porque a gente acaba conhecendo da pessoa assim, sem poder pensar demais, né? Mas antes disso, eu vou me colocar no chapéu de algumas pessoas que escutaram tudo que a gente falou e pensaram algo assim: ai, Pri, ai, Tuti, eu sei, o que vocês estão falando é realmente super importante, só escutei ou acompanhei verdades aqui agora. Mas é tão difícil convencer minha liderança, é tão difícil convencer as pessoas que eu realmente preciso para investir mais, investir de forma contínua, não ser uma coisa só oportunista porque a concorrência está fazendo, ou porque eu insisti tanto que o máximo que eu tirei foi uma palestra de 1 hora com um budget mais ou menos. Né? Então, Pri, acontece, é real, é comum. A gente está aqui para apoiar vocês também, como consultores, professores, a trabalhar nesse convencimento, a educar o mercado sobre a importância de tudo isso que a gente está falando. Mas que recomendações, direcionamentos você daria, Pri, para pessoas que estão nesse processo de convencimento da organização e da alta liderança a investir de forma mais direcionada, mais dentro, né, desses aspectos que a gente está falando, na diversidade e inclusão, mais intencional, né? Ó, eu acho que a primeira coisa é a gente não desviar daquilo que a gente acredita. A gente, como profissional de equidade e inclusão, a gente que carrega essa pauta debaixo do braço né, e briga, e é uma briga mesmo, a gente briga por orçamento, por time, a gente briga por tudo, é uma briga sem fim, eu sei disso, eu estou nesse lugar, a gente briga por tudo. É a gente não desviar de acreditar que essa pauta precisa, que ela não é só uma pauta, ela é uma estratégia de negócio. A gente precisa trazer equidade e inclusão para a estratégia do negócio. A gente não pode desviar disso. A gente precisa ser cada dia mais estratégico e trazer cada vez mais estratégia e entender os caminhos, como colocar isso à mesa do board, da alta liderança e colocar equidade e inclusão como estratégia de negócio. Não desvie-se disso. Essa é a primeira dica, se eu pudesse dar. Não desvie-se disso. O primeiro ano, o segundo ano, o 10º ano ainda pode ser desafiador, mas a gente vai conquistando a cada dia um pouquinho mais, mas a gente não pode se desviar de que para ser cada vez mais efetivo, precisa ser uma estratégia de negócio. A gente precisa provar que existe uma estratégia de valor para o negócio, quando a gente traz a estratégia equidade e inclusão para perto. Então, dito isso, como que eu acho que a gente deveria fazer? Qual que é um planinho, né, para isso? A gente já sabe que diversidade, equidade e inclusão, ele traz ainda mais inovação, ele traz crescimento para o time, ele amplia as decisões, a gente toma decisões mais coerentes, decisões melhores, né? Ele traz uma conexão, ele faz conexão com o mundo, ele torna essa empresa mais viva, mais humana, ele traz uma conexão com a sociedade, logo você experiencia realidade com seus clientes, você traz oportunidades para os seus clientes, porque você está muito mais próximo da realidade e das demandas do mundo. Então, com isso, o que eu quero te dizer e o que eu acho e como eu faço para a gente trazer e para trazer esse convencimento para a autoliderança? A gente precisa mostrar os dados.
para além de uma pesquisa que alguém disse, junte isso aos seus dados. Porque os dados, e aí é isso, assim, não é só mais um discurso, né? Porque às vezes as pessoas falam, porque é ativista, porque todo mundo que trabalha com essa agenda, todo mundo que trabalha nessa área, ela é só ativista, ela só tem discurso. Não, a gente precisa de dados, porque os dados, eles evidenciam o impacto. Então, assim, se o impacto existe e a gente sabe que ele existe, a gente vai precisar evidenciar o impacto. Então, a gente evidencia o impacto, a gente evidencia a inovação, a gente evidencia a reputação, sabe? O quanto de proteção e de garantia da reputação que a gente teve, a gente garante e a gente evidencia performance, mudança de cultura, engajamento interno de cultura. A gente pode... Eu trazer aqui uma experiência própria. A gente estava numa concorrência. E aí, o último ponto de uma concorrência era o nosso planejamento e as nossas políticas de equidade e inclusão. E isso eu estou falando de um lugar ainda muito discutido, que é a economia criativa, que é a indústria criativa, que é a comunicação, que é a publicidade. A gente tem diversas discussões para fazer ainda em relação a isso. Principalmente quando a gente está falando de grana, né? Quem ganha mais, quem ganha menos, quem aparece mais, quem aparece menos, como esses estereótipos eles aparecem, quem influencia quem na hora da compra. Então, é uma discussão muito profunda que a gente faz em relação a isso. Mas um ponto de decisão para a gente ganhar uma concorrência foi isso. E quando a gente apresentou os projetos, as políticas, a nossa forma de pensar, a nossa adesão às ODS, ao pacto, né, ao papel disso, ao Pacto Global da ONU, os nossos compromissos reais e públicos em discutir isso, em um trabalho, em relação ao trabalho, em relação ao antirracismo, ao antimachismo, à transfobia, sabe? Enfim, a todas essas coisas que a gente tem políticas claras dentro da empresa. Isso foi um ponto na hora de decisão de ganhar concorrência. Isso evidencia essa importância da agenda. Então, construa isso. Construa as evidências e traga para o centro da mesa. A outra coisa é que a gente mostrar riscos e oportunidades. Qual que é o risco da gente não ter hoje política de equidade e inclusão quando você junta um monte de gente? É simples, às vezes você tem que ser mais direta. Tá, junta um monte de gente. Qual que é o risco que a gente tem? A gente sai daqui com as coisas mais loucas, das coisas, sabe, de crimes acontecendo ali bem perto dos nossos olhos, dentro das nossas empresas. Porque os assédios aos montes que acontecem, que a gente sabe disso, né? Os assédios aos montes, preconceitos aos montes, assim. Às vezes as pessoas saem pela porta e o time de gente, ou o time de RH não pergunta aquilo que foi, mas a pessoa sofreu assédio, está em insegurança psicológica há um tempão, e a gente não conversa sobre isso. Então, mostrar os riscos e oportunidades que quem não tem essa agenda, o quanto que avança e o quanto que não avança. E experiência prática. Em algum momento, traga essa autoliderança para vivenciar. Vivência. Como a gente faz aqui no Profera. Junta essa liderança para a gente vivenciar isso, assim, tipo, real. Junta a liderança, começa a gente traz cases e coisas que acontecem e aí a gente traz essa experiência para eles. Então, eu acho que passa muito por isso. Primeiro, para a gente não desviar da crença de que essa agenda, essa pauta é para além de discurso, ela é estratégia de negócio e tem real valor. E os dados, eles são os nossos maiores companheiros para evidenciar isso tudo que a gente fala e essas transformações reais que acontecem e trazer todo mundo cada vez mais para uma vivência, para uma experiência real, né, de transformação. Eu acho que passa um pouco por isso. Excelente, pessoal. Acho que temos aí bastante oportunidade de levar esses insights para o convencimento da liderança, mas como eu falei, contem com a gente, contem comigo, contem com a Pri, né? A gente vai passar nossas redes também no final aqui do papo, para a gente se conectar, porque não tem jeito, é uma transformação coletiva, a gente precisa se mobilizar junto e ser agente de inclusão naquilo que a gente tem alcance, naquilo que a gente pode, né, Pri? Muito bem, e agora chegou a hora do nosso bate-volta. Então, vou chamar a nossa vinheta para a gente poder descobrir um pouquinho mais sobre a Pri. Bora lá. Bora. Tudo bem, tá preparada? Ai, meu Deus. A gente fala de diversos assuntos. Agora, fale de você, gente. Aí, calma, peraí. Deixa eu pensar melhor. Né? Deixa eu pensar melhor. Tá aí, um ótimo exercício. Bora, vamos nessa. Bora lá, então. Vamos começar você trazendo pra gente uma potência que você tem. Uma potência?
eu gosto de conectar gente. Eu gosto de conectar ideias, eu gosto de conectar propósito. Eu comecei falando isso, né? Que eu gosto de gente, então eu acho que é isso. Eu conecto gente, ideia, propósito, eu gosto disso. Muito bom. E algo que você considera que tem para desenvolver? Para desenvolver, eu acho que cada vez mais desacelerar. Desacelerar, mas sem perder intensidade, sabe? Sem perder paixão. Cada vez mais a gente precisa desacelerar um pouquinho, mas mantendo a intensidade. É um desafio, né? Ah, é difícil. E difícil. É difícil equilibrar nessa rotina louca que a gente vive, de tantos estímulos, mas é importante ter isso como um objetivo. Exato. Muito bom. E agora um filme que te marcou, tá? Assim, no seu top 5, vai. Um filme. Estrelas Além do Tempo. Eu sou apaixonada nesse filme. Apaixonada nesse filme. Eu sou apaixonada nas atrizes desse filme, nas falas desse filme. Eu sou muito apaixonada em tudo. Tudo. Esse filme eu assisto sempre quando eu quero me inspirar ou, sabe, ou retomar algumas coisas em mim, eu assisto Estrelas Além do Tempo. Ele é maravilhoso. E o cinema brasileiro, né? Viva o cinema brasileiro. Vamos assistir cada vez mais filmes brasileiros. Com certeza, mas reitera, a indicação é maravilhosa. Inclusive, a gente usa esse filme como um dos conteúdos do nosso cinema educativo, né? Que a gente usa cenas de filmes e séries para trabalhar a educação sobre diversidade, desenvolvimento. Sobre talento, sobre resiliência, sobre... E ele dá caldo, muito. E agora uma coisa que te acalma, vai. Me acalma? Olha, o Arrascaeta, meu cachorro, me acalma. Eu sou mãe de pet. Eu sou mãe de pet flamenguista. Então, o Arrascaeta me acalma demais. Ele é um bulldoguinho francês maravilhoso, paixão da minha vida. Djavan me acalma. Eu uso Djavan no vinil. Sou apaixonada em Djavan, sou fã de Djavan. Então, isso me acalma. E, embora seja muito barulhenta, a minha família me acalma. Família grande, amor. Família grande. Muita gente. Subúrbio do Rio de Janeiro, esquece, barulho. Só que é o meu lugar de paz, meu lugar de afeto, meu lugar de carinho, sabe? Então é o meu lugar preferido. Assim. Viu como uma pergunta dessa fazer 5 coisas sobre a pessoa? Eu sou flamenguista, eu tenho mãe de pet, família, flamenguista e tudo. Muito, verdade. Eu não consigo ser assim, objetivo às vezes, né? Ai, desculpa por isso. Não, maravilhosa. A gente quer te conhecer. Tá dando certo aqui o objetivo. E o que é ser fera, vai? O que é ser fera pra você? Eu acho que ser fera pra mim é a gente, seja lá o que você for, a missão que você tiver que entregar para o mundo, você vai ter que entregar sorrindo, com paixão, com beleza, sabe? Eu não abro mão de ter paixão naquilo que a gente faz. Então, vai entregar para o mundo, entrega com paixão, entrega com beleza, entrega com sorriso, entrega com generosidade. Eu acho que isso é que se fera, porque fora isso, não vale. Para mim, não vale. Agora, aquela pessoa que você vai mandar do nada aquele abraço, ela vai assistir e falar assim, nossa, que cantinho no coração. Recebi um abraço virtual da Bri. Eu vou mandar para minha mãe, Benilda Brito. A Benilda Brito, quem não conhece esta senhora, esta mulher maravilhosa, dona Benilda Brito, é a minha referência. É a minha referência de diversidade, de luta, de ativismo. Procurem ela, Benilda Brito. Uma mulher poderosíssima, poderosíssima. E ela vai fazer aniversário. E ela é mineira! Mineira, olha só, minha mineira, maravilhosa, mineira. E ela está à frente de tantas coisas, ela tem uma história tão bonita. Além de ser um ser humano tão incrível, assim, que você quer ficar agarrado nela, ela, no que a gente faz, no que a gente se propõe a fazer, ela é a minha maior referência, assim. E eu tenho o privilégio de chamá-la de mãe, ela me chama de filha, mas de ser amiga, de ser companheira, de andar juntinho ali na luta, de trocar estratégia com ela. Então, e ela está fazendo aniversário na semana que vem, então eu quero mandar beijo para ela. Beijo, abraço. Isso pra Benilda, ela é maravilhosa também. Ela é maravilhosa. É uma fera, com certeza. Ela é. E eu vou estar em Minas, tá? Eu vou para Minas, para aniversário. Olha, maravilhosa. E ainda vai aproveitar Minas, que é minha terra, eu sou suspeita. Exatamente, é suspeita, né, amor? Muito bom. E agora, para fechar, olha só, sobreviveu. Ai, meu Deus. Indicação para o nosso Papo Profera. Alguém que você acha que faz sentido ter aqui entre as pessoas convidadas.
Para além da Benilda que eu acabei de falar, né? Exaltei, enalteci a Benilda aqui, então acho que seria incrível. Eu posso, inclusive, a gente pode ajuntar isso. Com certeza. Lindo demais você trazer a Benilda. A gente já trocou muito com a Vivi, tem mulheres muito maravilhosas, né? A Vivi Elias é outra mulher maravilhosa, referência da minha vida também. Foi professora da Profera. Professora da Profera, a primeira líder negra que eu tive na minha vida, primeira e única líder negra que eu tive na minha vida. É alguém com tanta experiência e tão necessária por esse tempo que a gente está falando de governança e de riscos, e ela é muito maravilhosa. Então, são duas pessoas que eu indicaria assim, muito. E se quiserem alguém, sabe, com outra visão de mundo, hoje o CEO da Play 9, o JP, ele é alguém que eu tenho me orgulhado muito de estar junto pela mente e pela forma como que tem visto. Então, são pessoas que eu acho que agregariam e que a gente teria, sabe, ficaria ouvindo para aprender cada vez mais. Assim. Arrasante, super indicações. Não, valeu demais esse bate-volta, foi incrível. Espero que vocês sobrevivi! Sobreviveu. Já pode colocar no LinkedIn. Sobrevivi ao bate-volta. Sobrevivi ao bate-volta. Maravilhoso. Coisas interessantes que você fez na vida. Sobrevivi ao bate-volta do Tuti. Arrasou. Depois eu vou ir aumentando o nível desse bate-volta, sabe? Oh, meu Deus, ainda bem que eu já passei. Que isso, mas em breve você volta aqui pra gente bater papo sobre outros assuntos. Vai ser uma alegria, viu? Muito bom. Ó, eu vou deixar uma indicação pra gente caminhando pro fim. Primeiro, que vocês sigam a Profera no Instagram, @ProferaEdu. A gente posta muito conteúdo, inclusive tem altos vídeos da Pri também compartilhando insights por lá. Qual que é o seu @, Pri, pro pessoal te seguir? Acho que até você tinha colocado aqui, né? É Priscila Salgado. Muito bom. Priscila Salgado. Acho que tá aqui, ó. Isso aqui, tá né? Isso. Priscila Salgado 11. Esse 11, gente, é porque eu gosto do 0, né? Era uma coisa da minha cabeça. Mas é isso, então, eu uso 11, um monte de coisa. Tá aí, o @ no LinkedIn, Priscila Salgado. É isso. Ótimo. E quem quiser me acompanhar também, se conectar comigo, @FalaTucci, fala TUCCI, igual o finalzinho do meu sobrenome, ou no LinkedIn, Victor Lambertucci, vocês me acham lá também, tá? E eu vou deixar uma indicação super bacana, gente. Coloquei esse QR Code aqui na tela, que vocês podem ler depois, para acessar o e-book de liderança inclusiva da Profera. É um e-book com quase 100 páginas, com muitas indicações dos pilares, né, do que você pode fazer para implementar essa gestão, esse modelo de gestão na sua empresa, né? E também cases, alguns dos cases que a gente fez com o mercado, para você poder se inspirar, né, e aplicar na companhia. Então, assim, a gente está deixando aqui, ó, muitos insights, muitas dicas estratégicas para você implementar. E se você quiser apoio, quiser trocar uma figurinha mais estruturada para a gente entender o cenário da sua empresa, fazer o diagnóstico, como a Pri falou, e construir, né, construir a trilha de formação da sua liderança, você pode entrar em contato com a gente, né, nessas redes que a gente passou, ou então no contato @profera.pro. É .pro mesmo, tá? A gente não tem .com, não tem .br. Contato @profera.pro. Pode mandar um e-mail que a nossa equipe recebe e fala com vocês também. Mas aproveitem o e-book. Eu não sei se você já tinha visto o e-book, Pri. Não. Mas não. Depois te passo também o link da página para você ler, trazer seus feedbacks, sugestões do que a gente pode incorporar por lá, porque é isso, né? Melhoria contínua. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Às vezes você está lá sozinho, você nessa cadeira, pensando, tentando ter estratégias, porque, né, agora a gente ainda está em março, ainda está revendo algumas estratégias para 2026, e você está lá sozinho, você tira vários insights, chama a Profera, e aí as coisas vão ampliando, a gente vai tendo outras, né, vai ampliando a tua estratégia ali para o teu negócio, então acho que faz toda a diferença. Muito bom. Muito bom, Pri. Então é isso. Estamos chegando ao fim do nosso Papo Profera. Eu quero agradecer demais a sua participação, por ter topado assim muito rápido de participar dessa temporada com a gente. E a gente segue aí construindo, né, e impactando positivamente esse mercado, impulsionando pessoas e acelerando negócios, né? Eu agradeço muito. Obrigada. Foi maravilhoso. Adorei nosso papo. E estou sempre por aqui. E bora, sucesso, vida longa sempre pra gente, pra Profera, pro bate-papo, enfim, pra tudo. Viu? Bora. Bora, até mais, Pri. Tchau, pessoal. Beijo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.
Atenção! As definições de desenvolvimento de pessoas e negócios foram atualizadas. 56% da força de trabalho vai precisar reaprender habilidades. Na era digital, 80% das competências em destaque são humanas e 88% das pessoas buscam organizações inclusivas. Para sua equipe sair à frente, tem que ter potência, inovação e pluralidade. Somos a parceria estratégica para atrair, reter e desenvolver equipes protagonistas. Como Escola das Habilidades do Agora, já impulsionamos mais de 50 mil talentos em experiências cativantes, desenvolvendo habilidades humanas, posicionamento, competências gerenciais e digitais, unindo metodologia e criatividade em experiências multiformato. Já são mais de 300 marcas de referência atendidas, que também acreditam na educação como base para impulsionar pessoas e empresas. A evolução é um caminho sem volta. E a pergunta que fica é: você vai ver ou fazer acontecer a transformação? Vem impulsionar pessoas e negócios de um jeito humano e de resultado. Vem com a Profera, a marca do desenvolvimento profissional.